Olha, nesse vídeo eu tenho a missão de te mostrar o mais rápido possível que eu conseguir como você pode alcançar resultados realmente impactantes na harmonização facial dominando apenas a rinoplastia não cirúrgica. E dominando a técnica que eu vou te mostrar aqui, você vai ter resultados clínicos melhores, mas resultados financeiros também cada vez maiores. Eu já ensinei vários profissionais da harmonização e aplico todos os dias exatamente o que eu vou te mostrar aqui. Então, se você quer ter os resultados parecidos com os meus, que eu vou deixar aqui na tela agora para você, assiste esse vídeo com atenção e até o final. Vai ser interessante para você, eu te garanto. E qual que é o objetivo principal dessa apresentação? É te mostrar como esse único procedimento pode te gerar um lucro de 20 a 30 mil reais a mais todos os meses aí na sua clínica. E a gente tem um plano, uma estratégia para que isso seja possível. É lógico que nesse plano você não vai começar faturando ou lucrando todo esse dinheiro desde o início. Mas ao longo desse tempo, esse é o caminho que eu quero que você siga. E a partir de agora, eu quero que você se imagine vivendo essa realidade. Antes, vamos provar que esse único procedimento pode te gerar toda essa receita? Aqui estamos falando exclusivamente da rinomodelação não cirúrgica, certo? Se a gente jogar no Google o valor médio desse procedimento, e aqui a gente está falando exclusivamente da rinomodelação não cirúrgica, certo? Se a gente jogar aqui no Google o valor médio desse procedimento, vamos ver o que ele mostra pra gente? Rinomodelação, quanto custa? Ó, o Google mostra aqui que a rinomodelação dura em média de 8 a 12 meses e o custo desse procedimento pode variar de 2 a 3 mil reais, dependendo de cada caso. Pra gente não errar nem pra mais nem pra menos, vamos ficar no meio? 2.500 o procedimento. Nossa, Gabriel, mas é muito pouco. Eu também acho, sinceramente, e é por isso que mais na frente desse vídeo eu vou te falar como você pode ir aumentando pouco a pouco os valores dos seus procedimentos. Mas vamos imaginar que você está começando nesse exato momento, está fazendo os seus primeiros casos de rinomodelação. É mais ou menos isso que você vai conseguir cobrar pelo seu trabalho. A meta aqui é alcançar 30 mil no mês, certo? Se você cobrar 2.500 em cada rinomodelação, você vai precisar somente de 12 pacientes no mês. 12 pacientes no mês é menos do que um por dia. E você não vai fazer só esse procedimento aí na sua clínica, certo? Agora, pega os pacientes aí que você já tem. De botox, de preenchimento labial, de peeling. Se você oferecer a rinomodelação não cirúrgica e esse paciente fechar, quanto isso iria render a mais no final do mês para você? Quantos zeros iriam aumentar na sua conta? E para quem é essa técnica de rinomodelação? Quais são os profissionais que se beneficiam plugando esse procedimento no portfólio da clínica? Primeiro, são os profissionais que são autorizados a aplicar injetáveis com a finalidade estética. Segundo, você que está começando na harmonização facial, mas quer começar do jeito certo. E terceiro, aquelas pessoas que já atuam na harmonização facial, mas ainda não aplicam a técnica de rinomodelação. E para o profissional que é curioso, que quer crescer e quer aumentar seu faturamento na clínica cada vez mais. Então, quem são os profissionais que podem aplicar essa técnica de rinomodelação? Médicos, cirurgiões dentistas, farmacêuticos, biomédicos, esteticistas, enfermeiros estetas, fisioterapeutas estetas. Mas será que esse negócio de rinomodelação funciona mesmo? Será que isso realmente faz diferença no contexto geral? Nesse momento eu vou mostrar para você alguns dos casos que foram feitos por mim aqui na clínica de rinoplastia não cirúrgica. Nesse caso aqui, nós trabalhamos na queixa principal da paciente, que era o aparecimento da giba nasal. Nós conseguimos uma boa elevação da ponta nasal e uma retificação do dorso. Nesse caso, a queixa principal era a ponta caída. Nós conseguimos resolver também a queixa principal da paciente. Foquem aqui no nariz desses pacientes. Aqui um caso em que uma pequena correção foi feita da elevação da ponta nasal. Nesse caso também uma paciente já de idade um pouco mais avançada, ela queria um nariz um pouco mais jovem. O nariz, a rinoplastia não cirúrgica traz muito essa característica de trazer jovialidade para o paciente também, somente com esse procedimento. Nesse caso aqui é um caso muito especial para mim, eu vou contar para você depois o porquê. Nós conseguimos uma boa elevação da ponta do nariz dessa paciente, uma retificação do dorso também. Aqui nesse caso nós trabalhamos bastante a profundidade de raiz nasal da paciente e a elevação da ponta. Aqui uma leve retificação de dorso, aqui uma ligeira inclinação da ponta nasal, caso masculino de paciente. Então nós temos diversas possibilidades. Esse caso que eu estou mostrando para você é um dos casos mais desafiadores que eu já tive na clínica. Nós levamos algumas sessões, mas veja que mesmo com as limitações do procedimento, que nós vamos conversar ao longo aqui desse vídeo também, nós conseguimos melhorar substancialmente o caso dessa paciente. Outro caso masculino, elevação da ponta e profundidade de raiz nasal. Mais um caso masculino. Aqui a gente tem um resultado muito próximo de uma rinoplastia cirúrgica mesmo, mostrando que esse procedimento ele oferece infinitas possibilidades para você. Voltando aqui nesse primeiro caso, então, eu tenho certeza
que o que te chamou a atenção em comum em todos eles foi a rinoplastia não cirúrgica. Foi o nariz nesses perfis faciais que te chamaram a atenção. Nesse primeiro caso aqui, a queixa principal da paciente, além do nariz, era com relação à projeção do mento dela, ao aspecto de papada que isso causava. Então nós planejamos sim a projeção desse mento. Mas será que se eu não tivesse feito o nariz, eu teria o mesmo resultado desse perfil facial? Nessa paciente aqui, eu fiz um preenchimento full face nela, uma projeção interessante do lábio, uma reestruturação além da toxina botulínica. Se eu não tivesse feito o nariz, esse perfil facial teria tido o mesmo resultado? E um pouco mais adiante aqui eu vou mostrar para você na prática que planejar uma perfiloplastia envolvendo somente o lábio e o mento e deixar o nariz de lado não vai te trazer bons resultados. Nesse caso aqui, é um planejamento de longo prazo. Foram feitos alguns procedimentos envolvidos ao longo dos anos aqui, mas veja que o que te chama a atenção é a pontinha arrebitada do nariz dela. O nariz é o ponto principal do perfil facial. Não tenha dúvida disso. Esse caso aqui eu falei um pouco mais atrás para você que era um caso muito especial para mim, porque essa paciente procurou especificamente pela lipoescultura facial. Ela queria lipar toda a região de papada dela e nós iríamos injetar essa gordura em alguns pontos, fazer a harmonização do rosto dela com essa gordura. Nesse caso especificamente, ao longo da cirurgia, ela me falou de um sonho que ela tinha de melhorar o nariz dela e, como uma surpresa, eu utilizei dessa gordura lipada da região cervical dela para fazer essa rinomodelação não cirúrgica, e esse foi o resultado que levou a paciente às lágrimas. Você já viu aquela frase assim, ó, tá mais na cara do que nariz? Porque o nariz é o ponto central da face. Eu tenho certeza que ela teria ficado feliz com o resultado da lipoescultura facial, mas não teria levado às lágrimas se essa paciente não tivesse tido o nariz dos sonhos dela que ela tanto desejava. Essa paciente aqui, mais um preenchimento full, que nós planejamos ali o preenchimento do lábio também para readequar esse perfil facial. É uma paciente classe 3, os dentistas vão entender muito sobre isso, mas o que seria desse caso sem a rinoplastia não cirúrgica? Com certeza não chegaríamos nem perto desse resultado aqui. E aqui alguns casos em que só o nariz foi feito, leves projeções, leves inclinações de ponta, casos masculinos. Esse caso que eu comentei com vocês, que foi um caso de 3 sessões, um dos casos mais desafiadores, em que só o nariz foi realizado, mas imagine a realização pessoal, a autoestima dessa paciente, para onde foi depois desse preenchimento. As nossas possibilidades aqui são inúmeras e você vai entender um pouco melhor ao longo desse vídeo. Realmente, quem domina essa técnica que eu vou te mostrar aqui começa a ter resultados clínicos e financeiros exponenciais. Mesmo porque entende desde a estrutura e característica de um bom preenchedor até a técnica de aplicação, você vai conhecer dentro dos próximos minutos. Então, se você quer dominar a rinomodelação não cirúrgica, entender por que alguns casos duram mais e outros menos, o que fazer para potencializar cada vez mais os seus procedimentos, assiste esse vídeo até o final. Mas quem é esse cara e como ele veio parar na ROF e principalmente se especializar em nariz? Quando me formei em odontologia, eu tinha toda a ideia traçada em procedimentos cirúrgicos. Eu sempre gostei dessa parte e fui tratar de me especializar em implantodontia, fiz uma extensão em cirurgia bucomaxilofacial e eu tinha aquela ideia já traçada do próximo nível, que era de fazer a residência em cirurgia bucomaxilofacial. E nesse momento todos nós vivemos algo inesquecível na nossa vida chamada pandemia do Covid-19. Nesse momento, eu tive que fechar o meu consultório e começar do zero. E foi onde a harmonização facial me foi apresentada. E eu descobri nessa especialidade algo que a cirurgia não me proporcionava, que era a satisfação imediata do paciente. Isso só a harmonização facial consegue entregar. Enquanto os procedimentos cirúrgicos demoram uma certa quantidade de tempo para mostrar o seu resultado, a harmonização facial conseguia elevar a autoestima de uma maneira incrível dos pacientes já imediatamente. E os sorrisos que eu comecei a ver a partir desses procedimentos me incentivaram a dedicar 100% do meu tempo a essa especialidade que hoje eu exerço com muito orgulho e muito amor. Já no segundo ano atuando na harmonização facial, eu vi o potencial que os procedimentos de nariz tinham. Poucos profissionais realizavam esses procedimentos e o resultado no perfil facial que a rinoplastia não cirúrgica entregava era... Você procurou o nariz só pelo potencial financeiro ou porque o resultado
Então eu já tinha bons resultados clínicos, mas eu sempre achava que eu poderia entregar mais, principalmente com relação ao perfil. Eu fazia muito bem o preenchimento labial, o preenchimento de mento, mas como eu disse aqui antes, o nariz é o ponto central da face. Então os pacientes já me traziam essa demanda. Confesso até que os cursos que eu tinha feito antes disso não ensinaram a técnica de nariz, né? Tem muitos profissionais com medo de fazer nariz pelo risco que traz a técnica. É uma técnica um pouco mais complexa, mas que quando bem estudada, uma técnica bem desenvolvida, todo mundo consegue fazer com tranquilidade e consegue entregar bons resultados. E nesse vídeo, inclusive, eu vou te mostrar como ter segurança absoluta, acabar com todo o seu medo, todo esse tabu de fazer o nariz e, inclusive, se diferenciar por conta disso, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu me tornei aqui na minha cidade um profissional diferenciado com relação a todos os outros profissionais que podem fazer esses procedimentos hoje, justamente pela técnica de nariz que aqui na minha cidade eu fui o primeiro a começar a fazer. O que o profissional pode esperar disso? Ele pode esperar que a agenda dele vai aumentar, com toda certeza você vai ser mais procurado por isso. Os pacientes vão passar a te enxergar como o profissional que entrega bons resultados de nariz. E claro que isso traz para você a possibilidade de entregar outros procedimentos englobados nisso. O paciente ele vem pelo nariz e ele fica pelos outros procedimentos também. Então, a partir desse momento, a minha carreira começou a decolar unicamente pela técnica de nariz. Antes disso, eu era só mais um na cidade e depois disso eu era o cara do nariz. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje eu recebo pacientes aqui que me falam isso. Procurei vários profissionais na cidade, mas eu vi que os seus resultados são diferentes da grande maioria. E isso se deve unicamente à técnica que eu venho desenvolvendo, eu venho estudando tanto. A minha técnica é um mix de todas as técnicas que eu estudei ao longo dos anos, do que eu li em livros, do que eu vi em cursos, do que eu estudei em artigos, né? Então, eu posso dizer hoje que a minha técnica ela não é uma técnica que eu criei, mas é um mix de técnicas que eu aprendi ao longo dos anos e por que não dizer que fui eu que criei esse jeito único de fazer, é o jeito que eu faço. Só que isso aqui não foi eu que inventei nada, né? Não foi eu, vou injetar desse jeito aqui. Não, aqui funciona, mas aqui também funciona, então por que não fazer os dois juntos, né? Cara, eu acho que o principal erro da harmonização é você entregar menos para o seu paciente por incapacidade sua. Eu acho que se você é capaz de estudar para entregar um bom resultado para o seu paciente, você que corra atrás para entregar sempre o melhor. Você não vai deixar de entregar um resultado melhor porque você não sabe. Você precisa saber para entregar o melhor resultado. Posso te mostrar um exemplo prático disso? E se eu pegasse um caso desses que eu acabei de mostrar, de perfil facial e eu não fizesse o nariz porque eu tenho medo ou porque eu não sei fazer? Vamos ver o que ia acontecer? Dê uma olhada nesse caso aqui, que é o caso da Aline, em que a queixa dela principal era com relação à papada, que eu falei para vocês, principalmente pela falta de projeção do mento. Imagina que eu tivesse feito somente a projeção do mento dessa paciente. Eu consigo já uma boa melhora da região cervical com a projeção do mento. Mas eu teria conseguido esse resultado se eu não tivesse feito a rinomodelação. E esse aqui, que é o caso da Vanessa, que ela nem procurou pela rinomodelação, mas ela saiu ganhando esse procedimento a mais. Ela veio procurando pela lipoescultura, ela queria tirar todo esse volume cervical que ela tinha aqui e utilizar essa gordura para a gente ganhar uma projeção de mento. Eu teria conseguido esse resultado se eu não tivesse feito a rinomodelação nesse caso? Eu posso passar o dia mostrando vários e vários casos aqui para você que eu tenho absoluta certeza que o perfil não seria o mesmo se eu não tivesse feito esse procedimento em específico. O que eu quero mostrar para você com tudo isso? Muito provavelmente você passou pelo mesmo caminho que a maioria dos profissionais passou. Você aprendeu a fazer botox, preenchimento labial, algum microagulhamento associado a peelings. De repente você até domina parte dos procedimentos de preenchimento full face, mas isso a grande maioria faz. E onde a maioria para, os maiores continuam. Porque essas pessoas já entenderam que onde a concorrência é baixa, você se destaca mais, e quem se destaca mais, coloca mais dinheiro na conta. Esse é o melhor momento para você dominar o que eu chamo de PEE, Procedimentos Estéticos Estratégicos, que são aqueles procedimentos que você tem menores custos e maiores resultados. Você já entendeu onde eu quero chegar, né? E não sou nem eu que estou te falando isso, são os números. Eu vou deixar aqui um print para você ver que eu acabei de pesquisar
no planejador de palavras-chave do Google, que vai te mostrar o número de pesquisas que é feito no Brasil, e a média mensal de pesquisas por rinomodelação fica entre 10 e 100 mil pesquisas ao mês. Vamos colocar isso daqui, vamos fazer uma conta básica com o número mais baixo desse daqui, que seriam 10 mil pesquisas por mês. 10 mil pesquisas por mês significam 120 mil pesquisas por rinomodelação por ano, ou 328 pesquisas por dia, o que dá um total de 13 pesquisas por hora. Ou seja, em média, a cada 4 minutos, uma pessoa pesquisa por rinomodelação no Google. E como você pode ver aqui, a coluna de concorrência nos mostra uma concorrência baixa para rinomodelação. Eu tive uma aluna que na época ela só fazia Botox. E ela começou a entrar em contato com as pacientes oferecendo a rinomodelação. Claro, ela ofereceu para as pacientes que ela já sabia que tinha a indicação. Enfim, ela terminou o curso e já tinha 10 pacientes agendadas a R$2.000 cada uma. Ou seja, 20 mil a mais no caixa da clínica, sem ela fazer um centavo de propaganda. Uma outra aluna do interior de São Paulo já fazia preenchimento. Ela já fazia rinomodelação, mas queria melhorar a sua técnica, melhorar os resultados, e ela me procurou. Na época ela cobrava R$2.500. Depois do curso, os resultados melhoraram tanto que a agenda dela começou a encher cada vez mais. E ela teve que subir o preço. Hoje o carro-chefe da clínica dela é a rinomodelação. E como você pode chegar a esses mesmos resultados? Evitando esses 3 erros que eu gosto de chamar de erros capitais da rinomodelação. Capitais porque você comete um desses erros e você está colocando em risco você e o seu paciente. O primeiro erro é gerar expectativas irreais. É uma coisa óbvia, provavelmente você já ouviu isso de 957 pessoas diferentes. O que provavelmente você nunca ouviu é que o nariz respira emoções. O nariz é o ponto mais central do seu rosto. Geralmente é uma das primeiras coisas que a gente repara nas pessoas. Já viu aquelas pessoas que são lindas, com um nariz maravilhoso, uma boca muito bem desenhada, simétrica, mas o nariz tem um detalhezinho ali e acaba que o rosto inteiro fica feio. E pequenas mudanças, pequenos ajustes na região nasal podem impactar profundamente a autoimagem e a confiança do seu paciente. O segundo erro: na rinomodelação, o menos é mais. E você deve estar pensando aí que eu vou falar dos exageros de produtos e as complicações que isso causa. E não é sobre isso. O que eu tô te dizendo é que sua maior habilidade aparece nos menores detalhes. Imagina que você está suavizando a giba do paciente. Aquele detalhe do detalhe, quase que imperceptível, mas coloca um pouco mais de produto do que deveria. Você vai ver o que acontece. Além de você correr os riscos das intercorrências, vai ficar parecendo o que a gente chama de nariz de avatar. Isso é tão sério que na literatura científica o termo avatar nose é descrito como um fenômeno que acontece quando o ângulo frontonasal é preenchido de forma exagerada ou mal planejada. O terceiro e último erro que eu separei aqui é a padronização nasal. Você precisa lembrar que não existe uma única técnica indicada para todos os seus pacientes. Sua técnica não é universal. Adapte para cada caso clínico. Cada tipo nasal tem características e expectativas que devem ser respeitadas. E aqui não é só questão do ângulo nasolabial que é diferente entre homem e mulher, mas você também precisa entender o momento do paciente. É a primeira vez que ele está fazendo esse procedimento? Já faz algum procedimento no nariz? Investigue isso e faça as adaptações necessárias. Mas vamos a um exemplo prático. Geralmente pacientes que retornam para manutenção podem precisar de menos produto em relação à primeira vez. Isso porque o ácido hialurônico pode induzir a uma remodelação tecidual na região onde ele foi aplicado, mesmo depois de ser reabsorvido. Ou seja, saber avaliar a evolução do caso ao longo dos anos é tão importante quanto o procedimento inicial. Quanto mais você faz, menos você precisa gastar. Justamente porque o procedimento vai estimular a produção de colágeno e o redirecionamento desses tecidos, a remodelação desses tecidos. Inclusive, esse é um argumento excelente para você vender pacotes de procedimentos e aumentar o ticket médio da sua clínica. Se você aplicar só isso que eu estou te dizendo, 20 ou 30 mil por mês vai ser pouco. E aí eu te pergunto, o que te afasta do seu sonho? O que te afasta daquela viagem em família, de mais tempo com seus filhos, da sua casa, do seu carro dos sonhos? É o medo. Você está aqui, seus sonhos estão aqui. E bem aqui no meio está o seu medo. Qual que é o contrário do medo? A vontade. Geralmente seus
piores medos andam junto com as suas maiores vontades. Quando a vontade supera o medo, isso gera a força de ação necessária para você fazer o que precisa ser feito. Imagina só você adicionando uma renomodelação a mais por semana. Isso já te dá um aumento médio de R$ 10.000 no seu faturamento. Eu vou te falar, não é difícil não de conseguir uma renomodelação por semana. Agora imagina que você faça 3, o que também não é nada difícil. O que você faria com 30 mil a mais por mês na sua conta? Como que seria a sua vida trabalhando menos e ganhando mais? O que você faria com esse tempo livre? Com quem você estaria? O que eu estou colocando à sua disposição é exatamente isso, um método para você dominar um procedimento que vai te proporcionar essa realidade e qualidade de vida. E como funciona esse método? Esse método tem 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a segurança. Segurança gera confiança, que gera fidelização de paciente. E se tem algo que vale ouro, é paciente fidelizado. E o que você precisa para ter segurança total na renomodelação? Conhecimento profundo da anatomia da região, ou seja, as veias, artérias da região, um sistema de inervação que é muito importante para uma anestesia segura e eficiente. A escolha correta das ferramentas, dos instrumentos, também é de extrema importância para garantir a segurança durante todo o procedimento. O segundo pilar é a previsibilidade. Quais são os resultados possíveis de procedimentos, indicações, contraindicações? Lembra lá? Um dos erros capitais é o excesso de expectativa. Então, como apresentar uma previsibilidade real para o seu paciente? Como fazer a abordagem do paciente na primeira consulta? Como oferecer ao paciente associação de procedimentos? Tudo isso você encontra no segundo pilar. E o terceiro pilar é a técnica propriamente dita. É aqui que você coloca a mão na massa. É nesse pilar onde eu te mostro o passo a passo detalhado dessa técnica que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos. É aqui que você tem acesso as atualizações mensais com os novos casos clínicos. Ou seja, você vai sempre se manter atualizado da técnica e nos produtos recomendados para cada caso. E o que eu estou te propondo aqui é uma técnica que vai te gerar segurança e previsibilidade, não só do resultado do seu paciente, mas previsibilidade no caixa do seu negócio. Faria diferença na sua vida hoje? Bom, eu te falei que você pode aumentar entre 20 e 30 mil reais já no primeiro mês aplicando essa técnica. Então você concorda comigo que seria justo você pagar esse valor uma vez para ter esse conhecimento para o resto da sua vida? A boa notícia é que você não vai pagar nem perto disso. O valor de investimento da minha mentoria é de 9 mil reais, mas mesmo que você quisesse pagar esse valor, você não conseguiria, simplesmente porque eu não tenho mais agenda disponível. Um curso online de rinomodelação não cirúrgica é vendido facilmente por mais de 3 mil reais. Você que chegou até aqui não vai pagar nem metade desse valor, que seria de R$ 1.500. Hoje você vai ter acesso ao método completo com todas as atualizações por apenas 12 parcelas de R$ 29,64, um pagamento único à vista de R$ 297. Eu sei que você já deve estar cansada ou cansado de tantas promessas aqui na internet, mas para te dar a segurança que você precisa, eu decidi te propor o seguinte: a lei me obriga a te dar 7 dias de garantia. Eu vou dobrar esse prazo. Você tem 15 dias de garantia incondicional. E dentro desse prazo, é só você me mandar uma mensagem e eu te devolvo na hora e sem nenhuma burocracia. Ou seja, eu estou pegando a sua incerteza e te devolvendo confiança, garantia. Agora, a minha parte eu fiz. Te coloquei à disposição o que existe de mais completo e simples de aplicar quando o assunto é rinomodelação não cirúrgica. Então, a partir daqui, você tem 3 opções. A primeira delas é ignorar completamente essa oportunidade que está disponível na frente dos seus olhos e seguir a sua vida exatamente do jeito que ela está. Com os mesmos resultados e com a dor na consciência de saber que podia ter entregado um resultado melhor para o seu paciente simplesmente porque você não agiu quando teve a oportunidade. A segunda opção é tentar aprender tudo que eu estou te oferecendo por conta própria, estudando milhares de artigos, assistindo centenas de vídeos e cometendo dezenas de erros. É um caminho mais complexo, alguns optam por ele e muitos colhem sérios prejuízos por isso. Ou você tem a terceira opção, que na minha opinião é a mais inteligente. Nessa opção você passa a fazer parte de um grupo exclusivo e seleto de alunos, onde todos os meses eu disponibilizo pelo menos um novo caso clínico com o passo a passo dessa técnica. Às vezes eu me empolgo e disponibilizo 2 ou 3 no mês, com aulas gravadas, algumas aulas ao vivo para tirar dúvidas, para trocar experiências, fazer network com seus colegas e o melhor, sem correr nenhum risco de investimento. Você vai tocar no botão aqui embaixo, vai se inscrever e vai ter 15 dias
para assistir essas aulas. São aulas rápidas, dinâmicas, porque o meu objetivo é que você comece a aplicar o seu conhecimento o mais rápido possível, inclusive hoje mesmo. Afinal, só existe resultado quando o conhecimento é aplicado, quando existe ação, vontade. A primeira coisa que você precisa fazer para ter esses resultados é tocar nesse botão aqui embaixo. E aí a gente vai fazer aqui um combinado. Assim que você tiver já os seus primeiros resultados, você vai me mandar lá no meu direct e eu vou ter o prazer de acompanhar esse seu crescimento passo a passo. Pode ser? Então agora é só tocar no botão aqui embaixo e a gente se encontra lá na área de alunos.